Olá! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre essa fissura vertical que está aparecendo a você. Observe que essa fissura vertical ela se abriu exatamente no encontro entre o pilar e a parede de alvenaria. E observe que o pilar é feito de concreto, a alvenaria é feita de tijolos cerâmicos, então são dois materiais diferentes. O concreto é diferente do material cerâmico. Então, são materiais com rigidez diferentes. Inclusive, quando as fissuras começam a surgir nas edificações, é bastante comum que a fissura comece a surgir na alvenaria, no material cerâmico, e depois a fissura é transferida ao concreto, porque a alvenaria ela é um material com rigidez muito maior do que o concreto. Então, o concreto e a alvenaria são materiais diferentes, com rigidez diferentes, dilatações térmicas diferentes. Por isso que surgiu uma fissura vertical exatamente no encontro entre esses dois materiais. Essa fissura vertical aí que está aparecendo a você no vídeo, ela poderia ter sido evitada se fosse feito uma amarração entre esses dois materiais. Então, por exemplo, nós poderíamos fazer uma amarração com ferro-cabelo. Nós poderíamos posicionar um ferro-cabelo entre esses dois materiais para amarrar esses dois materiais diferentes, conforme você está vendo no vídeo. Outra opção seria colocar uma tela metálica entre esses dois materiais para fazer a amarração. Se você colocasse um ferro-cabelo ou uma tela metálica, teria evitado o destacamento entre o concreto do pilar e a cerâmica da parede de alvenaria. Então, o que teria evitado essa fissura? A amarração. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre casos de amarração, casos que foram feitos a amarração com ferro-cabelo ou com tela metálica, mas que ainda assim surgiu a fissura vertical. Ou seja, colocaram a amarração como deveria, mas mesmo assim surgiu a fissura. E nós também vamos conversar sobre casos em que não foi feito a amarração devida, não foi colocado um ferro-cabelo ou uma tela metálica, mas não surgiu uma fissura vertical. Como assim? Então nós vamos conversar sobre esses dois casos. Então, se você se interessa por construção civil, não se esqueça de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se você quiser acompanhar mais vídeos acerca de patologias, construção civil, técnicas construtivas, dimensionamento. Então, depois da vinheta, nós vamos conversar mais sobre a amarração entre o pilar e a parede de alvenaria. Bom, primeiro de tudo, vamos conversar sobre qual é a melhor amarração para a sua obra. Será que é melhor você fazer uma amarração de ferro-cabelo? Será que é melhor você fazer uma amarração com tela metálica? Qual é a melhor amarração para a sua obra especificamente? Bom, se a sua obra for de pequeno porte, talvez a melhor solução seja não fazer amarração nenhuma com ferro-cabelo ou com tela metálica. Como assim? Deixa eu explicar isso melhor. Se a sua obra for de pequeno porte, você pode, por exemplo, construir a alvenaria antes de concretar o pilar. Então, você pode usar a alvenaria como forma, desse jeito que você está vendo na imagem. Então, se você for concretar o pilar usando a alvenaria como forma, perceba que durante a vibração do concreto, o concreto vai entrar dentro do furo da alvenaria. Então, o concreto que entra dentro do furo serve como amarração entre a alvenaria e o pilar. Então, observe que nesse caso não foi usado ferro-cabelo, não foi usado tela metálica, mas o concreto que entrou no furo da alvenaria serviu para amarrar esses dois materiais diferentes. E você pode fazer isso sem nenhum problema, porque o concreto que entra no furo da alvenaria, ele realmente consegue combater as movimentações térmicas da parede. Mas, apesar de essa ser uma solução possível para edificações de pequeno porte, eu não recomendo essa solução. Eu recomendo sempre usar algum tipo de amarração, como pelo menos um ferro-cabelo. Você poderia, por exemplo, colocar um ferro-cabelo de 30 centímetros, como esse que está aparecendo no vídeo para você, e você deixaria 5 centímetros desse ferro dentro do pilar e concretaria com esse ferro-cabelo, desse mesmo jeito que está aparecendo a você no vídeo. Então você colocaria esse ferro-cabelo na argamassa de assentamento, e deixaria 5 centímetros, pelo menos 5 centímetros no mínimo, dentro do pilar e pronto. Está feita a amarração. Existem algumas obras que não colocam ferro-cabelo, tela metálica, mas como eu falei, eu não recomendo. Os melhores livros de engenharia civil recomendam fazer algum tipo de amarração, como o ferro-cabelo ou como a tela metálica. Então, nós acabamos de conversar sobre o caso em que não foi feito a amarração
com ferro-cabelo ou com tela metálica e mesmo assim não surgiu a fissura. Que caso é esse? É o caso em que a alvenaria é construída antes do pilar e o concreto do pilar entra dentro da alvenaria. Então, observe que nesse caso não foi usado uma tela metálica, não foi usado um ferro-cabelo e mesmo assim a amarração foi feita. Então, esse é o caso que não surge uma fissura vertical entre o pilar e a alvenaria, mesmo sem fazer uma amarração com ferro-cabelo ou com tela metálica. Mas agora nós vamos conversar sobre o segundo caso, que é o caso em que é feita a amarração com ferro-cabelo e tela metálica, mas mesmo assim surgiu a fissura. Como assim? Como surge uma fissura mesmo fazendo a amarração? Existem dois motivos que abrem uma fissura vertical entre o pilar e a alvenaria, mesmo quando a amarração é feita. E quais são esses dois motivos? O primeiro motivo é a execução errada da amarração. Se você executar a amarração errada, vai surgir fissuras verticais entre o pilar e a parede. E o segundo motivo é a falta de uma tela metálica na argamassa de revestimento. Então vamos conversar sobre esses dois motivos. Vamos começar falando dos erros de execução. Primeiro, você não pode, em hipótese alguma, usar um ferro-cabelo com diâmetros muito pequenos. Porque se o diâmetro for muito pequeno, ele não vai conseguir acompanhar as movimentações higrotérmicas da parede. Então você precisa pelo menos colocar um ferro-cabelo de 5 milímetros. Um ferro-cabelo com diâmetro de 5 milímetros é suficiente para fazer a amarração entre o pilar e a parede, mas menor que esse diâmetro é preciso ter um certo cuidado, porque ele pode não conseguir acompanhar as movimentações da parede junto com o pilar. Existem algumas obras que colocam um espaçamento muito acentuado entre as amarrações. É ideal colocar a amarração entre 2 a 3 fiadas. Se você colocar um espaçamento muito grande entre as amarrações, então, certamente, a amarração não vai conseguir resistir às tensões geradas pela parede devido às movimentações térmicas. Então, vai surgir uma fissura vertical entre a alvenaria e o pilar. Existem obras que usam ferro liso para fazer a amarração entre a parede e o pilar, o que não pode. O ferro ele deve ter nervuras para garantir a aderência entre o pilar e a parede. Existem obras, por exemplo, que fazem furo no pilar e colocam o ferro-cabelo dentro do pilar apenas como se o ferro-cabelo fosse resistir por atrito. É preciso colocar pelo menos uma resina epóxi para colar o ferro-cabelo dentro do pilar, caso o pilar ele não seja concretado junto com o ferro-cabelo. Então, a resina epóxi ela seria o material que uniria o ferro com o pilar, impedindo o destacamento entre o pilar e a parede da alvenaria. Existe um erro muito comum também, cometido na execução da tela metálica, que é cravar o pino muito acima. É preciso cravar o pino nessa posição aí que está aparecendo para você na imagem. Observe que esse pino ele foi cravado um pouco acima do tijolo cerâmico. E é justamente nessa posição onde o pino deve ser colocado, para que evite o destacamento entre o pilar e a alvenaria. Porque se o pino ele for cravado muito acima, essa tela metálica ela vai funcionar como se fosse uma mola, que acompanha bem as movimentações da parede, mas ela não consegue impedir o destacamento. Então, para impedir o destacamento e a formação da fissura vertical, é necessário cravar esse pino mais abaixo, justamente nessa posição que você está vendo. Outro erro muito comum é aplicar o chapisco, com resina PVA com muita antecedência. Como assim? Vamos supor, por exemplo, que a mão de obra aplicou o chapisco no pilar. Então, demorou muito para subir a alvenaria. Então, essa demora de subir a alvenaria faz com que aquele chapisco com resina PVA ele se polimerize, o que é ruim. Então, em vez de aquele chapisco com resina PVA ajudar na aderência do pilar com a parede, ele acaba prejudicando devido à demora de subir a parede após a aplicação daquele chapisco. Então, não pode demorar muito após a aplicação do chapisco. É preciso subir a parede o mais rápido possível para garantir a aderência entre o pilar e a parede da alvenaria. E para finalizar o vídeo, vamos falar sobre o segundo motivo que causa uma fissura vertical, mesmo fazendo a amarração. Você pode, por exemplo, colocar um ferro-cabelo entre o pilar e a alvenaria. Você pode, por exemplo, colocar uma tela metálica.
Mas existem casos em que a parede ela tem um vão muito grande. E nesses casos, a tela metálica ou o ferro-cabelo, eles não serão suficientes para evitar o destacamento. Então, em paredes com vãos muito grandes, é necessário colocar um reforço a mais. E que reforço a mais é esse? É justamente essa tela metálica que você está vendo. Então, é preciso colocar a amarração entre o pilar e a parede, que pode ser o ferro-cabelo ou a tela metálica, e por fora da parede, na parte do revestimento, é preciso colocar um reforço a mais. E esse reforço a mais ajuda a evitar o destacamento entre a parede e o pilar. Mas esse reforço a mais só é necessário em paredes com vãos muito grandes. E outro detalhe importante, esse reforço a mais ele não pode ser usado sozinho. Ele deve ser usado junto com a amarração, que pode ser o ferro-cabelo ou a tela metálica. Então, resumindo tudo que foi dito nesse vídeo, qual é a diferença entre ferro-cabelo e tela metálica? A tela metálica é mais moderna, mas você pode usar qualquer um dos dois, tanto faz. Qualquer um desses dois tipos de amarração vai conseguir evitar o destacamento entre o pilar e a alvenaria. Então, existem obras, nós conversamos sobre isso, que mesmo colocando a amarração, surgem as fissuras. E por quê? Por erro de execução ou porque não colocou essa tela metálica que nós acabamos de falar, que é a tela metálica por fora da parede, no revestimento, que funciona como um reforço a mais para o ferro-cabelo ou para a tela metálica que foi colocada junto com o pilar e a parede. Existem casos também que a fissura não surge, né, mesmo sem fazer amarração, que é justamente aquele caso que nós conversamos. O caso em que a parede é construída antes do pilar e o concreto entra no furo do tijolo fazendo a amarração entre a parede e o pilar. Então esse é um resumo do vídeo, de uma forma bem rápida e superficial. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre amarração, sobre esse tema mencionado no vídeo, ou sobre algum ponto abordado no vídeo, você pode fazer a pergunta nos comentários que eu vou tentar sanar a sua dúvida. E se você ainda não deixou o like, não se esqueça de deixar o like no vídeo, porque me ajuda demais. Então, até a próxima.